tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. É uma grande alegria estarmos juntos aqui nesse dia 14 de outubro, terça-feira do programa Ter Saúde. Está aqui comigo na bancada Selminha. Boa tarde, Selminha. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Ter Saúde. Você ouvinte que queira mandar uma pergunta para o Dr. Rafael, o zap da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. E hoje vamos falar sobre Outubro Rosa. Que maravilha, né, Selminha? A gente não podia deixar de terminar o mês de outubro, né? Estamos quase chegando na metade do mês. Isso. Sem tirar as dúvidas, né? Alertar a conscientização para a população, justamente por um mês que é tão importante no cuidado, principalmente do alerta para a saúde das mulheres. Isso. Então, o Outubro Rosa ele tem esse objetivo. Pois é, doutor Rafael. Então, hoje vamos falar sobre mama, né? Vamos falar sobre a prevenção e conscientização do câncer de mama. Isso mesmo. Então, o que é uma mama? Isso, vamos lá. A mama, ela é um tecido, né, do nosso corpo, que é o tecido mamário, que é comum, né? Que é comum não, eu já tava me perdendo aqui, né? Tirei o óculos e fiquei mexido, né, Samir? Então, assim, que faz parte do nosso corpo. Muitas vezes as pessoas só acham que a mulher tem mama. E não é verdade. Os homens também têm mama. Só que a grande questão que chama mais atenção é que a mama da mulher ela é uma mama que se desenvolve mais. Então, muitas pessoas acham que a questão de mama é apenas as mulheres que têm. O que não é uma verdade, faz parte de nós. É o que nos caracteriza como seres mamíferos. Então, só quem tem mama são aqueles seres que são capazes de produzir leite e que amamentam outras pessoas. Então, nós somos seres mamíferos porque temos mama. Então, o que é que acontece? Ela faz parte justamente do processo de crescimento do nosso corpo. Então, quando a mulher gesta, a mulher está grávida, né, que tem o seu neném, os hormônios que estão fazendo parte da gestação e, obviamente, do puerpério, eles vão ser responsáveis pela produção do leite. Então, a nossa mama, ela tem a função justamente de ter um tecido, ou seja, um tecido celular que vai produzir o leite materno, que tem uma função muito importante para a nutrição do bebê, né, o crescimento e também para a proteção, já que é um líquido que é rico em anticorpos, então ele tem essa função. Mas o que a gente tem que falar assim da mama é que a mama ela vai ser formada por duas coisas basicamente. Ela vai ser formada pelas as células, as glândulas lactíferas, né, que produzem, que são as glândulas mamárias que vão produzir o leite, e gordura. Então, nas mulheres, essa gordura ela é um pouco hipertrofiada, aumentada, o que caracteriza as mamas serem mais volumosas. Então, faz parte do nosso organismo ter a mama, tanto homens quanto mulheres, e a função é justamente isso. Ah, mas porque o homem não produz leite, né? Digamos assim, se a gente falar, o homem não produz porque o homem não passa pelo processo de transição de engravidar, né? De ter o ciclo hormonal que vai produzir o hormônio que produz, né? A prolactina. Então, mas existem situações que o homem pode produzir, que são algumas condições de doença que a gente precisa acompanhar. Certo. E o que é o câncer de mama? Vamos falar? Vamos falar. O câncer de mama é quando a gente tem um crescimento desordenado daquele tecido que está presente na glândula mamária. É como se ela começasse a crescer de uma forma descontrolada. Então vai começar a surgir algumas alterações naquela mama que muitas vezes vai ser percebido ou, alguns casos, com toque. Então quando você toca, você percebe que tem um caroço, que tem um nódulo, né? Ou muitas vezes a mulher ela não percebe e a gente descobre de forma rotineira nos exames, né? Então na mamografia ou na ultrassom se for o caso. Então o que é que acontece? É quando a gente tem um crescimento que está acelerado demais, está produzindo muita célula no corpo que não era para produzir. Então é como se ela estivesse crescendo e não pode acontecer aquilo. Então isso é o que a gente chama de câncer de mama.
E quais são os sintomas de câncer de mama? Vamos lá para a gente falar. Alguns casos, se você perguntar assim para as mulheres, vão ser mulheres ou homens, que homens também podem ter câncer de mama, já que a gente falou que o homem também tem mama. Sim. E aí a gente vai generalizar assim de uma forma geral. A maioria dos casos que a gente pode observar vai ser descoberto sem sintomas, no exame rotineiro. É por isso que o Outubro Rosa, a gente sempre fala da questão da prevenção, que é você descobrir quando ainda você não sente. Porque quando passa a ter os primeiros sintomas, já liga um alerta para que a gente já comece a tratar. Então, quais são esses sintomas que a gente tem? O primeiro dele, a percepção de um caroço, de uma nodulação na mama. Então você vê, você consegue palpar, você consegue sentir que tem um carocinho ali. Isso até que se prove o contrário, para até não assustar, porque senão a pessoa bota na cabeça que qualquer coisa pode ser, e quem vai dizer isso é um profissional de saúde, então a gente tem que ter uma avaliação para a gente poder ver, tá certo? Então, uma nodulação. Outro sinal e sintoma, você perceber que a sua mama mudou de forma. Então a mama, ela começou a ficar encolhida, ela começa a ter um buraco internamente, isso é um alerta. Segundo passo, a pele da região da mama, ela fica meio enrugada. Então se você vê que a pele ficou enrugada, parecendo uma casca de laranja, que é cheia de buraquinho, não precisa ser ela toda, uma área, isso é um alerta. Se você perceber que o bico do peito está entrando para dentro, o mamilo entrando, pode ser um alerta. Outro ponto, sair algum líquido do seio pelo bico, então sai alguma secreção, geralmente um líquido que é um cheiro estranho, tá certo? Pode ser um alerta. E a cor do bico do peito? A alteração da cor da mama, então a mama fica mais irritada, como se estivesse inflamada, vermelha, pode ser. Então tudo isso é um sinal, um caroço na axila, então na região da axila, da região da... você perceber que tem um caroço, tudo isso liga o alerta. Aí você pergunta, doutor Rafael, se tiver isso, significa dizer que é câncer? Não, nesse momento, mas é um alerta para que a gente possa investigar e identificar precocemente se for para poder tratar o mais rápido. E providenciar o mais rápido possível no médico, né? Exatamente. Então, qualquer percepção, e eu costumo dizer bem assim, até se a pessoa tiver dúvida, tô na dúvida se isso é normal ou é alterado, busque um profissional de saúde, porque vai ser a melhor pessoa que vai realmente lhe dizer, olha, precisa fazer isso ou não precisa, isso é normal, isso não é, para poder tratar precocemente. Quando a gente fala nesses temas, a gente precisa falar e identificar de uma forma mais rápida, para tratar de forma mais rápida, que o sucesso para esse tratamento é muito mais positivo quando se descobre mais cedo. E quem tem câncer de mama sente dor nos seios? Pode acontecer. As mulheres, elas podem apresentar aquilo que a gente chama de mastalgia cíclica. O que é uma mastalgia cíclica? É uma dor nos seios que geralmente vem todo mês. Essa geralmente que vem todo mês pode estar atrelado ao processo menstrual que a mulher tem todos os meses. Então os hormônios sobem, os hormônios descem e pode começar a ter uma sensação de dor. Mas a dor no seio é um alerta para que a gente observe. Nem toda dor é normal. Ou posso dizer que nem toda, ou dizer assim, toda dor ela não é normal. A gente tem que investigar. Então assim, o que é que acontece? Você, quando tem essas dores, precisa avaliar. Por quê? Pode ser um músculo, porque a região mamária fica em cima de músculos importantes, que é o peitoral maior, que faz os movimentos do nosso braço. Então pode ser uma distensão muscular. Pode ser um processo de alteração na glândula mamária, uma neoplasia inicial. Pode ser uma mastite, que é uma inflamação da mama. Então assim, dor na região mamária, ela precisa ser avaliada, porque pode ser uma alteração já cancerígena, mas também pode ser outras coisas que aí você consegue tratar e identificar. Certo. E o que pode causar o câncer de mama? O que pode causar? O principal fator que a gente tem, Selminha, é a questão do fator genético. Hoje,
a gente tem que o histórico familiar de câncer de mama, principalmente em familiar de primeiros graus, já é um alerta para que a gente fique atento. Então, por exemplo, se eu sou mulher e eu tenho uma parente de primeiro grau, no caso minha mãe, com histórico de câncer de mama, eu tenho que ficar sendo acompanhada desde jovem pelo Ministério da Saúde, desde os 35 anos de idade, por conta que eu tenho um risco aumentado de ter o câncer. Significa dizer que eu vou ter câncer? Não. Significa dizer que eu tenho um risco aumentado e que eu preciso ficar acompanhando de forma mais precoce, de forma mais rápida com profissionais. Então isso é um alerta. Outro passo, sou mulher, sou homem e tenho histórico na família de um homem com câncer de mama. Liga um alerta. Até para as mulheres também. Até para as mulheres, porque como os homens são casos mais raros, então significa dizer que tem um fator genético muito importante ali naquela família. Então a gente fica atento. Mas o que é que pode também contribuir, né, para a alteração do câncer de mama? Tudo aquilo que a gente sempre conversa, né, de alterações. Então, por exemplo, estilo de vida. Então, assim, tudo aquilo que a gente fala sempre, né? Comida industrializada, tabagismo, etilismo, falta de atividade física, estresse, tudo isso são fatores que interferem diretamente no processo de formação de câncer, independente de qual seja, tá certo? Seja de intestino, seja de tireoide, de qualquer coisa. Isso vai interferir, inclusive no da mama. Mas, quando a gente fala das mulheres, a gente tem um fator da idade, né? Então, a idade é um fator que conta, também idades mais avançadas. E aí a gente tem medidas que são medidas não protetivas. O que são medidas não protetivas? Então, a mulher que nunca amamentou, então liga um alerta também, tá entendendo? Por quê? Porque a amamentação é um fator de proteção para a mama. Então isso já mostra, já evidencia que há uma proteção para a mulher, né, amamentar. Então a gente fica com esse alerta. Então são coisas que a gente vai observando e que a gente fica com bastante atenção. Mas principalmente fator genético. É tão sadio amamentar que antigamente as mulheres tinham tantos filhos, né? E ninguém via falar em câncer de mama. Tinha muitos filhos, né? Você percebe que todas elas amamentavam, né? São outros tempos também que a medicina não era tão avançada também, né? Mas os fatores de vida eram diferentes. Diferente, né? As comidas mais naturais. Isso. Então hoje a gente tem uma outra realidade. Então aí a gente vai, né, mudando a medicina, né, juntamente com essas mudanças que a gente vai observando nos trabalhos científicos, com as novas mudanças da sociedade. E qual a limitação que pode prejudicar o câncer de mama? Isso aí, Selminha, a gente fala de uma forma geral, né? Por quê? A gente não fala assim apenas do câncer de mama, mas a gente fala de cânceres de uma forma geral. Então o que é que a gente tem assim? Os alimentos, né, que a gente, quanto mais natural possível, melhor. Hoje em dia nós temos as grandes indústrias, temos alimentos que têm muito agrotóxico, como o próprio nome já diz, né? É tóxico. Então aquilo ali pode propiciar a formação de qualquer radical livre no nosso corpo, pode criar um dano nessas células e propiciar as mutações que causam os cânceres, tá certo? Mas a gente também a questão assim dos alimentos inflamatórios, que acabam fazendo com que o corpo fique mais inflamado, né? Então, quanto mais a gente puder evitar alimentos, né, que vêm ultraprocessados, que são aqueles alimentos totalmente industrializados, né? Justamente quando a gente comer comidinhas caseiras, né, que tenham vegetais que foram feitos ali de uma forma natural, de uma forma orgânica, isso tudo é saudável, isso tudo é protetor. Então são coisas que a gente tem que ficar bastante atento, porque realmente interfere para o bem você estar comendo coisas do bem. Quem tem muitos ou poucos filhos pode desenvolver o câncer de mama? Isso não tem uma relação muito estabelecida, tá certo? De dizer assim que muitos filhos ou poucos filhos, isso a gente não consegue dizer com exatidão se tem uma interferência, tá certo? O que a gente sabe é que o processo da amamentação é algo que auxilia, né, que faz a proteção,
Mas não tem uma coisa, um determinismo da gente dizer, olha, não tive filho, vou ter câncer de mama. Ou o contrário, tive 10 filhos, não vou ter câncer de mama. Então, assim, essa pergunta sua é boa, porque assim, muitas vezes a gente leva as crenças, né, de que vai ser protegido ou de que não vai, mas não tem uma relação, uma associação. Quem tem a mama grande favorece ter câncer de mama? Não, isso é uma outra coisa que é importante a gente falar. A questão do volume e do tamanho das mamas, elas não interferem diretamente no câncer. Só que uma questão que a gente tem é que mamas volumosas, às vezes, podem esconder lesões iniciais pequenas, né? Então, você não consegue visualizar nos exames, o radiologista, que é o médico que faz, vê pequenas lesões que podem surgir. Por quê? Porque tem muito tecido mamário. Então, assim, não propicia o desenvolvimento aumentado de câncer, mas a gente tem que ficar um alerta, né, de que pode, às vezes, atrapalhar e esconder, tá certo? Então, assim, a melhor forma da gente fazer é a prevenção de forma regular. Então, fazer os exames com a periodicidade correta, junto com aquilo que os médicos recomendam, que as grandes entidades como a Sociedade de Mastologia, o Ministério da Saúde recomenda, para que você consiga identificar de uma forma precoce. Produtos químicos como amônia pode desenvolver o câncer? Né? Existem produtos como cabelo. Sua pergunta foi excelente, Selminha, porque assim, isso entra na questão aquilo que a gente fala de exposição à química. Sim. Quando a gente fala de exposição à química, tem algumas químicas que são inóspitas para o nosso corpo. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que fazem mal, tá certo? Mas geralmente essas químicas que fazem mal, elas não são liberadas para comercialização pela Anvisa, que é a agência que regulamenta os produtos, né, que nós compramos, sejam eles para finalidades de estética, como tinta de cabelo, né, e outros produtos. Então, óbvio que se eu tenho um produto ali que faz mal, eles não vão permitir. Agora a gente tem que ficar atento a produtos que são utilizados que não vêm da indústria, porque existe um comércio ilegal que pode estar alterando. A gente está vendo claramente na mídia aí a questão do metanol, que é um exemplo, né, de uma questão de bebidas que foram utilizados um produto que não era para ter. Então a gente sabe que existem empresas que produzem, que são seguras, mas a gente tem, infelizmente, fábricas clandestinas que pirateiam, né, que burlam o sistema. Então, assim, em casos de químicos em que tem burla, né, em que burla aquela produção, ou que são feitos produtos de forma caseira, desconfie, não utilize, porque pode ter algo que faça mal. Não apenas ali para a formação e desenvolvimento de câncer, mas irritação de pele, queimaduras, né, cegueira se o produto cair no olho. Então a gente tem que ficar atento e realmente adquirir aqueles produtos que fazem parte, que são vendidos com a liberação dos órgãos que fazem parte da entidade federal. Mas, de uma forma geral, eles não causam necessariamente essas alterações para o desenvolvimento de um câncer de mama. Entendi. Quanto tempo vive uma pessoa com câncer de mama? Sua pergunta, Selminha, foi muito boa, mas a resposta é depende. Depende. Depende de quê, Rafa? Depende de vários fatores. Depende do tipo de câncer, porque a gente não tem só um. Então, nós temos vários tipos. Depende do grau do câncer, se você descobrir de forma inicial ou de uma forma tardia. Se ele está só localizado na mama ou se ele espalhou para outras regiões. Então, a gente não tem uma previsão do tempo para cada caso. Então, cada caso é um caso. E a gente precisa ir analisando, né, cada situação de forma individualizada. Óbvio que, como nós profissionais de saúde, todos nós queremos tratar as pessoas para que elas fiquem bem e vivam normal, né? Que vivam bem por longos períodos de tempo. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem horas que a medicina não é capaz de tratar 100%, né? E aí, em alguns casos,
a gente precisa, né, tá ali acolhendo, né, atendendo, fazendo tudo o que é possível, mas às vezes tem versões de doença que vem muito grave, né? Então, uma previsão de tempo a gente não dá, até porque é um momento difícil na vida de uma pessoa, né, receber um diagnóstico que não é fácil, de uma doença que tem um temor muito grande. Então, assim, se você for dizer, só é 3 meses, 1 ano, não tem, a gente não tem como fazer. O que a gente está sempre apoiando aquela pessoa, positividade, vamos fazer o tratamento, vai ser feito disso, para tentar recuperar aquela pessoa 100%. E que o estilo de vida da pessoa, até por saber o diagnóstico, vai influenciar muito, né? Influencia, é por isso que quando a gente tem casos de diagnóstico, a gente precisa ter um apoio também da equipe que acompanha a saúde mental, porque não deixa de vir um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, né, por conta de um diagnóstico difícil. Então, assim, a gente tem que dar esse suporte à pessoa de forma integral, tanto no tratamento para aquela doença específica, mas também para as doenças que acabam vindo, né, como consequência, que é aquelas doenças de caráter mental. Todo câncer de mama é maligno? Não necessariamente. Existem alguns cânceres que eles estão chamados de neoplasias benignas, mas que muitas vezes já são erradicadas, ou seja, são lesões que são tiradas para que não evolua com um câncer de mama maligno. Então, por exemplo, a gente tem a situação de um fibroadenoma, que é quando uma glândula ela hipertrofia, ela cresce, dando um aspecto fibroso, e é um crescimento daquela glândula. Então a gente tira, é uma condição teoricamente benigna, mas que pode evoluir para uma condição maligna. Aí você pergunta, o que é que determina ser uma lesão benigna ou maligna? O resultado da biópsia. Então a biópsia é o exame que a gente faz, onde retira um pedaço daquele tecido que está doente, então você tira um pedacinho dele, que pode ser ou por uma punção, ou que pode ser por um punch, que é quando você pega e tira toda aquela lesãozinha, se for uma lesão que dá para tirar, ou você arranca um pedacinho, e aí vai para a patologia, que é a área da medicina que estuda os tecidos. Então, esse produto de biópsia, ele vai para o microscópio, onde o médico patologista, ele vai olhar na lâmina e vai ver o padrão daquelas células, se são células benignas ou malignas. A partir daí, vai ser feito o tratamento de acordo com o tipo de lesão. Alguns casos precisa ir logo para a cirurgia, outros casos podem entrar para químio, radioterapia, para depois fazer cirurgia, para voltar para químio e radioterapia. Então é muito variável. O homem também pode desenvolver o câncer de mama, né? O homem pode, e a gente aproveita esse espaço já para ligar um alerta, né? Porque muitas vezes é desconhecido pelas pessoas de que às vezes fala, oxe, e homem tem câncer de mama? Nem pensa assim que tem. E pode ter, existem casos. Então, assim, temos que ficar atento, porque os sinais e sintomas são muito parecidos com aqueles que a gente já falou, que é a presença do caroço, que é a presença daquela questão da lesão, de dores, né? Então, a isso a gente tem que ficar alerta, porque o homem também está suscetível a desenvolver. O homem, para correr esse risco de ter câncer de mama, independente dele ter a mama grande ou não, ele corre esse risco? Independente de ter a mama volumosa ou não, tá certo? Nos homens a gente costuma dizer que já é uma condição mais grave. Por que mais grave que a gente fala? Porque geralmente, como tem essa questão da cultura de não investigar e não acompanhar, quando se descobre, já é um caso avançado. Então, é por isso que muitas vezes nos homens a gente tem um certo cuidado e a gente tem que acompanhar, principalmente esses homens que já têm a mama mais aumentada, tá certo? Então, o homem que tem a mama mais desenvolvida, que é aquilo que a gente chama de ginecomastia, que é uma mama mais aumentada, a gente tem que acompanhar de forma rotineira, palpando, examinando, para ter um cuidado mais próximo. Mas essas mamas grandes geralmente é quando os homens são gordinhos, né? Tem duas coisas, pode ser pela questão da obesidade, né, que pode causar, porque, aí, como eu falei no início, a mama ela é formada por tecido mamário e gordura, então aqueles homens que são mais cheinhos, que têm mais gordura, acaba desenvolvendo essa mama.
E pode ser também em algumas condições, como por exemplo, ginecomastia. O que é a ginecomastia? É quando você tem o desenvolvimento da glândula mamária, que pode ser por alguma doença. Por exemplo, doença hepática no fígado pode fazer com que a mama aumente de tamanho. Então, não necessariamente é por conta de estar gordinho. Situações hormonais, endócrinas, pode fazer com que desenvolva. Então, assim, cada caso é um caso, eu costumo dizer. A obesidade ajuda, né? A obesidade influencia no desenvolvimento, né, no crescimento da mama. E aí a gente tem que ficar mais atento, né? Porque pode estar escondendo aquilo que eu falei do aumento do volume das mamas, né? Pode estar escondendo. Eu gosto sempre de dizer assim, as pessoas aqui, a gente no interior, eu costumo dizer assim, principalmente quando é menino novinho, pedra no peito. Isso. Todo mundo fala, né? Fala. Olha, isso aí é pedra no peito, tem que quebrar a pedra no peito. Não, isso é um perigo, né? Que a gente fala, porque ali é a glândula mamária. Então, quando você fica apertando, você pode estar machucando o seu próprio corpo, entendeu? Então, não existe a gente quebrar, apertar aquilo, entendeu? Aquilo ali é um desenvolvimento que pode ser ocasionado por questão hormonal e que a gente tem que ficar atento, né, para observar, porque senão pode criar um dano, pode fazer uma lesão. É isso mesmo. E quem usa silicone nas mamas, corre esse risco? Pergunta excelente. Então, a prótese mamária, que é o famoso silicone, né? Ele é, hoje em dia, um produto que muitas mulheres colocam, né? E o que é que acontece? Essa prótese, ela não interfere diretamente em aumentar o risco ou não, tá certo? Em aumentar ou não. O que é que acontece? Às vezes até mulheres que colocam, elas ficam preocupadas se pode dar mama. Pode dar mama normal, se engravidar, não atrapalha em nada, entendeu? Sim. Então assim, ficar tranquila que se colocar essa prótese por finalidade estética não interfere, tá certo? Porém, se tiver algum tipo de lesão, às vezes pode esconder um pouquinho, então é desconfortável fazer o exame da mamografia com a prótese, né? Então a gente tem que fazer ultrassom de forma mais periódica para poder observar. Então tem esses detalhes que geralmente sempre é falado, conversado com as mulheres antes de colocação da prótese. Só a última pergunta, doutor Rafael. A bebida alcoólica também desenvolve? Bebida alcoólica é um dos fatores de risco, porque o álcool no nosso corpo ele faz lesão celular. Então ele pode, né? Ele pode causar justamente lesão em qualquer parte do nosso corpo, causando aquelas alterações de crescimento desordenado. Entendi. O estresse, eu venho observando, o estresse hoje está muito assim, eleva muito o estilo de vida da pessoa, né? Então, é um dos causadores muito forte para desenvolver o câncer de mama, né, doutor Rafael? Isso, é uma das coisas que a gente sempre fala. O estado, né, da pessoa que fica mais estressada acaba contribuindo para o desenvolvimento de radicais livres, que são estruturas danosas para o nosso corpo no que diz respeito à formação, ao estresse celular oxidativo, que é uma das coisas que podem gerar e causar câncer mesmo, seja de mama ou de outro tipo. Então assim, o fato de aumentar o estresse, o fato de ficar realmente com essa produção pode estar causando essas alterações. E uma para fechar, o lado espiritual da pessoa ajuda a desenvolver a cura do câncer? Sua pergunta, ajuda na medicina também? Sua pergunta foi ótima. A gente gosta muito de falar assim sobre hoje medicina e espiritualidade. Sim. As crenças das pessoas, independente de que crença eu estou falando, não é religião. Sei. Tá certo? Mas o fato de você crer em algo, seja no seu tratamento, seja na crença de que você vai se curar, de que vai ficar bem, tem mostrado que a pessoa fica o tratamento melhor. Não necessariamente que pode ter a cura, mas aquilo deixa a pessoa com um processo mais tranquilo dentre aquela situação de estresse, de preocupação, tá certo?
mas faz com que ela consiga enfrentar com mais facilidade, tá certo? Então, assim, o fato da pessoa ter a crença de que vai ficar curado, de que isso ter se mostrado ser efetivo no acompanhamento e no tratamento das doenças, de uma forma geral. Então, eu tenho uma perguntinha. sim, fale. O exame, né, que a gente faz, Sim. né, de rotina pra gente, assim, como é que eu faço para me proteger, né? Então a gente tem que lembrar sempre que o exame, que é o mais recomendado, é a mamografia, que a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. Então é um exame onde faz a prensa. A prensa é quando você aperta o tecido mamário para você identificar a presença de nódulo, tá certo? E esse nódulo, se identificado, a gente vai puncionar e vai identificar a biópsia para ver o que é que tem. E a ultrassom também é um método que tem auxiliado bastante. Então a ultrassom ela serve principalmente em mulheres jovens, tá certo? Mulheres que não entraram ainda no processo da menopausa. Por quê? Porque a gordura da mama, ela dificulta um pouco a gente ver pelo raio-x. Então a ultrassom ela mostra de uma forma muito boa. Então é por isso que muitas vezes mulheres mais jovens a gente faz ultrassom. Em alguns casos a gente antecipa a mamografia. E a mamografia rotineiramente a partir dos 40 anos, para que a gente possa observar de forma atenta para essas mulheres, principalmente, né, que a gente está falando aqui do Outubro Rosa, e conversar sempre com o seu médico, né, de forma assistente, para que façamos sempre a identificação precoce para um tratamento mais efetivo. E é todo ano que tem que fazer esse exame da mamografia? Se a gente for olhar pelo Ministério da Saúde, a recomendação, se um exame normal, é que você repita de 2 em 2 anos. Sim. A Sociedade de Mastologia, que é uma sociedade de recomendação médica, recomenda de forma anual. Então, o que é que a gente fala? O profissional ele vai avaliar o paciente para a gente poder ver fatores de risco, ver exposição, ver suspeitas e aí vai determinar aquela conduta da rotina de acompanhamento. Então, o SUS dá suporte para... Todo o suporte, então o SUS ele tem todas as etapas do tratamento, desde a identificação, biópsia, tratamento e segmento, acompanhamento. Então nós temos todo o acompanhamento na rede SUS de forma gratuita, de forma universal, disponíveis para todos os brasileiros e brasileiras. Aqui na nossa região, Feira de Santana tem? A gente tem, em Feira de Santana nós temos o UNACOM, que é um centro de tratamento, referência no tratamento das doenças oncológicas. Temos em Salvador o Aristide Maltês, que é um grande hospital também que é referência. Então nós temos um grande centro de tratamento que fazem esse acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Qual é o exame de sangue que aproxima mais em saber sobre o câncer? Aí assim, exame de sangue para o câncer de mama, nós não temos um que façamos para dizer tem ou não tem, tá certo? O que a gente tem mesmo de exame para o câncer de mama específico é a questão da mamografia que a gente tem e casos que aí é preciso explorar e estudar um pouco mais, estudo genético, quando você vai buscar genes que causam aquilo, tá certo? Então isso aí a gente pode fazer. Mas marcador laboratorial de sangue nós não temos. Pronto. Foi uma dúvida, né, que às Pertinente. vezes pode passar por alguém, né? Exatamente, pertinente. Então, doutor Rafael, nosso programa chegou ao fim, falamos bastante sobre, né, o câncer de mama e que Jesus abençoe você sempre nesse programa aqui, toda semana aqui na Rádio Gazeta, e Jesus te abençoe, te dê sempre sabedoria nessa profissão, né? E que até a próxima semana, assim Deus permitir, no programa Ter Saúde. Exatamente, Selminha. Estaremos juntos e conectados na nossa próxima semana aqui no nosso programa Ter Saúde. Foi uma grande alegria estarmos juntos, né? A você que nos acompanhou também ali nas redes sociais. Estamos juntos aqui nesse dia. Um abraço, fiquem em paz, tenham saúde e tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo.
Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!